Vamos dar início aqui, então, à nossa reunião. Vou me apresentar, eu sou Tatiana Salomão, presidente da Comissão de Editais aqui da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Vou fazer uma breve autodescrição também. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos pintados de vermelho na altura dos ombros, eles estão com metade amarradinho. Estou vestindo um casaco bege e estou aqui acompanhada do Gabriel Salabert, que é o superintendente de leitura e conhecimento, para a gente tirar as dúvidas de vocês, fazer uma explicação sobre os nossos editais. Passo a palavra agora para o Gabriel. Boa tarde, sou o Gabriel Salabert, superintendente de leitura e conhecimento aqui da Secretaria. Sou um homem de barba grisalha, calvo, estou com uma blusa azul, de óculos, e queria dizer que é um prazer receber vocês aqui hoje. A gente está muito feliz de ter esse edital acontecendo. É um edital que faz parte de uma das nossas ações do Rio Capital Mundial do Livro, né, do Rio ao RJ, que é a nossa função de levar essa titularidade dada pela Unesco para todo o Estado. Então, é muito importante a gente ter uma iniciativa como essa, nessa proporção, de um edital tão grandioso e que vai trazer tantas alegrias para que fique um legado após essa titularidade. Então, a gente está aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, para a gente falar, dizer que é muito importante, né, antes até que a gente comece a falar da importância da gente ler um edital. Né? Um edital é importante que a gente, de fato, debruce sobre ele e que a gente entenda o que cada colocação daquela foi colocada ali por um motivo, né? E aí isso ajuda muito para a gente e ajuda muito para vocês a entenderem a dinâmica do edital, como ser mais bem pontuado ou não. Muitas vezes a gente tem o edital que a gente entende ele só como o título dele, né? E a gente não entende por que eu não fui tão bem pontuado, ou isso ou aquilo, talvez muito porque a gente não estudou o edital. Então, entender ele, qual é a necessidade dele, quais são os itens que eu poderia pontuar melhor, para pensar o meu projeto e tentar adaptar ele de uma forma que tenha mais a ver com aquele perfil do edital. Né? Ou entender, até mesmo para entender se o objeto cabe ali ou se o objeto não cabe ali. Muitas vezes, às vezes não é ali que cabe o seu objeto, às vezes cabe num outro, ou num outro edital que está por vir. Então, a gente sabe da dificuldade que é, né, do tempo que é para a gente preencher um edital, então é importante que a gente tenha isso muito forte conosco. A gente está aqui para assessorar vocês, a Comissão de Editais está para assessorar vocês nos canais de comunicação, mas é importante que a gente tenha essa fala aqui também. Bom, vamos dar início, então, só para a gente organizar como que vai ser. Eu vou fazer uma breve explicação sobre os editais, trazendo aqueles pontos, primeiro, aqueles que são os pontos em comum nos editais, que é aquela parte mais jurídica, né, mais administrativa. Depois a gente fala brevemente sobre o objeto de cada edital, sobre o tipo de proponente. E quando forem surgindo as dúvidas, vou pedir para vocês irem levantando a mãozinha, apertar o botão de levantar a mãozinha ali. A gente está com a nossa assessoria de comunicação também junto, eles vão fazer esse monitoramento para a gente abrir para as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Nosso pacote de editais, ele é formado por 4 editais, um edital voltado para pessoas físicas, que é o edital de contação de histórias, e os outros 3 voltados para pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais, os MEIs, com finalidades culturais, que são os editais de manutenção de espaços literários, feiras e formação, né, feiras literárias e projetos literários de formação, e produção literária e projetos artísticos sobre obras literárias. O que é que todos eles têm em comum? Né? As partes mais administrativas, jurídicas. É importante estar atento a isso também no edital, não ler só o objeto. O proponente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem que ter atuação cultural. Né? Se eu sou a pessoa física que vou me inscrever no edital de contação de história, eu tenho que ter atuação que caiba ali na parte de literatura, educativa, de projetos de contação de história. O proponente pessoa jurídica, quando ele vai apresentar a sua proposta,
ele tem que ter os quinais com finalidade cultural lá no seu CNPJ, no ato da inscrição. Porque se eu apresentar um CNPJ que não tem finalidade cultural, vou dar um exemplo aqui, um CNPJ de salão de cabeleireiro, eu só tenho aquele KNAI no meu CNPJ e inscrevi com aquele KNAI. Lá na frente, eu vou poder entrar com recurso e trocar, alterar, botar um KNAI novo? Não. O proponente ele tem que estar com o KNAI adequado, os KNAIs adequados, no ato da inscrição. Não pode alterar o CNPJ durante o prazo de recurso, tá? Já que a gente já começou a falar do KNAI, aquele KNAI de organização de feiras, congressos e eventos, a gente não está aceitando ele mais para proponência, nem para serviços dentro do projeto, porque esse KNAI, apesar dele ter o nome feira no título dele, quando a gente entra no site do IBGE, na página do CONCLA, que é onde tem o IBGE que controla, né, as atividades econômicas, e lá a gente consegue pesquisar o número do KNAI e vai ter uma listagem das atividades que são permitidas realizar com aquele KNAI, o que aquilo engloba. E esse KNAI, apesar dele ter o nome feiras no título dele, ele não engloba eventos culturais. Então, ele vai ter uma lista lá, pode isso, pode isso, pode isso, pode isso, exceto eventos culturais. Por que a gente aceitava antes? Por que não aceita mais? A gente antes aceitava baseado no PERSE, que era um programa do governo federal para a retomada do setor cultural, que deu isenção de alíquota para alguns KNAIs, para alguns CNPJs, esse KNAI estava incluído. A gente vinha ali numa emergencialidade do período pós-pandêmico, então, por similaridade de objetivos, né, para a retomada do setor, a gente passou a aceitar esse KNAI, porém o PERSE foi descontinuado, né, caiu essa lei, ele não existe mais a partir do ano passado, então a gente não aceita mais esse KNAI por não ter finalidades culturais. Então, proponeja bastante atento aos KNAIs que você possui. Existem alguns KNAIs no MEI que englobam produções culturais, né? Tem o KNAI de produção teatral, tem o KNAI de edição de livros, que é muito voltado para esses editais agora, mas esse de serviços de feiras, organização de feiras, congressos, a gente não está aceitando mais. Tá? Então, se você só tem esse KNAI, já vai lá no GovBR, no portal do empreendedor, antes de fazer sua inscrição, já inclui outras atividades culturais. Óbvio que tem que ser as atividades culturais que você realiza também, que você tem habilidade técnica também de realizar. E é importante também o proponente estar adimplente junto à secretaria, sem pendência em editais anteriores. Fui contemplado no edital lá do Retomada Cultural 2, no Cultura Presente nas Rede 2, lá em 2021, no Pacto Cultural. Não prestei conta, não mandei o relatório do objeto, não cumpri as diligências, não tem mais prazo, não vai poder participar. E essa verificação ela vai ser feita antes dos projetos irem para a análise da banca avaliadora. A gente vai verificar CNPJ por CNPJ, CPF por CPF, para ver se está em adimplência, seja no cumprimento de objeto de editais anteriores ou no cumprimento da execução financeira também de editais anteriores. Claro que aqueles editais que estão em etapa de execução, né, por exemplo, como o Arraiá Cultural 2025, os editais, alguns da Paulo Gustavo, que ainda estão em execução, os editais da PNAB, que estão na etapa de execução, não vão ser contabilizados dentro dessa verificação. Só os editais anteriores que já encerraram o prazo de execução e de envio de relatórios. Então, isso é uma parte muito importante de ser verificado pelo proponente. Pessoa física também, vai lá, ver se está tudo certo com o seu projeto, se já colocou algum projeto aqui. Outras questões importantes que são comuns a todos os editais.
após a etapa de inscrição, né, de seleção, fui selecionado, recebi, fui selecionado, vou para a etapa de contratação. Tem que ter as certidões todas regulares, certidões municipais, certidões estaduais e certidões federais. Então, se já verifica se está com alguma pendência em alguma esfera governamental, no seu CPF ou no seu CNPJ, para poder resolver, porque se for, por exemplo, você escreve seu projeto, passa pela banca, a banca seleciona, você tira nota 100 lá pela banca, passa pela análise documental, que aí é onde a gente vai olhar o CNAE, o RG, se está tudo certinho. Passou, foi habilitado. Aí chega lá na contratação, você está com uma dívida lá no seu município, ou está com uma dívida no federal, na União, ou está com uma dívida na Fazenda do Estado. Não vai poder receber. Tá? Então, aí pode ser eliminado também nessa etapa de contratação. Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, dá uma olhada no item do edital da etapa de contratação, que fala das certidões, e já vai verificando, se encontrou algum problema, já tenta resolver. As certidões, elas têm que ser enviadas negativas de débito ou positiva com efeito de negativa. O que é uma certidão positiva com efeito de negativa? O meu CNPJ teve uma dívida, mas eu já estou regularizando, eu negociei, eu parcelei, então está em processo de regularização, a certidão é emitida com esse nome, positiva com efeito de negativa, que a dívida existe, mas ela está sendo regularizada. E agora eu vou entrar um pouquinho mais na parte do objeto de cada edital, para a gente também não ir se estendendo muito. Vou começar aqui pelo edital de feiras literárias e projetos de formação. São duas categorias. A categoria de feiras, eu estou aqui com a colinha também, é importante vocês lerem o anexo 3 de cada edital, que é lá onde explica o que é o objeto de cada categoria, o prazo de execução, a quantidade de ações, de contrapartida, está tudo explicadinho lá. Então, vamos lá. O edital de feiras literárias e projetos literários de formação. A categoria A, feiras literárias. Então, é para prever a realização de uma feira literária no seu município, na sua região. Falando em município, o importante, esse edital, assim como todos agora recentes da Secretaria, da SESEC, tem a questão do indutor populacional, né, uma bonificação para os municípios com menor índice populacional, com a quantidade menor de habitantes. Então, os municípios que possuem habitantes até 50 mil, população até 50 mil habitantes, ganham automaticamente 3 pontos. Os municípios com a população de 50 mil e 1 até 100 mil habitantes, automaticamente ganha 2 pontos. E de 100 mil e 1 habitantes até 200 mil habitantes, automaticamente ganha 1 ponto. A partir de 200 mil habitantes, não ganha essa bonificação. Então, é importante que vocês prevejam a sua proposta para ser realizada dentro do seu município, né? Porque se você se inscreveu, o seu CNPJ ou o seu CPF, né, o seu comprovante de residência, se for no edital de pessoa física, é de um município que recebeu o indutor, você tem que realizar pelo menos uma ação do seu projeto nesse município, para que ele seja beneficiado com a sua ação cultural, com a sua feira, com a sua publicação do seu livro, com a sua contação de histórias. Tá? Importante isso é comum a todos os editais. Voltando. A feira literária são projetos que vão promover a leitura, a escrita, a expressão oral. Dá uma olhadinha também, procura lá no nosso site o Programa Estadual de Leitura, né, de Livre Leitura, isso. O Programa Nacional do Livre da Leitura também, que estão lá, eles são bem alinhados um com o outro, e fala da democratização do acesso à leitura, do estímulo à leitura e à escrita, a formação de leitores e de escritores também. É importante que a sua feira esteja alinhada com esse, na verdade, todos os projetos, né? Estejam alinhados com esses objetivos. A feira literária, ela deve ser realizada em pelo menos 2 dias. Então,
Precisa ser um dia seguido do outro? Não necessariamente. Posso fazer um sábado e no outro sábado, mas tem que prever pelo menos 2 dias de atividades, com várias atividades. Não é só botar a barraca para vender os livros, é isso também, né? Prever atividades como oficinas, palestras, conversa com os autores, debates, apresentações ou outras ações que sejam voltadas para o fomento à leitura. E o evento deve valorizar e priorizar o livro como produto cultural e divulgar também as ações literárias. A feira deve ser realizada em evento aberto ao público e de acesso gratuito. Não vai poder ser cobrado ingresso para o acesso a essas feiras. Garantindo a realização de pelo menos uma ação no município do CNPJ contemplado. Essa proposta deve ser executada no prazo de 180 dias, então a gente fala aí de 6 meses para executar, a partir da publicação do extrato do termo no Diário Oficial. A gente contemplou, ganhei, fiz o meu processo de pagamento, recebi, meu termo foi publicado. Publicou o termo, começa a contar 180 dias para você realizar a sua parte de pré-produção, a execução do projeto, a pós-produção ali, que é a finalização. E aí, depois desses 180 dias, quando finaliza o prazo de execução, você vai enviar o relatório do objeto, onde você vai mostrar ali, comprovar as ações que você executou, as ações da feira, todas as atividades ali, e depois vai fazer a etapa de execução financeira, onde tem a comprovação fiscal, né, de notas fiscais, recibos. Sim, Maxwell, a gente vai disponibilizar depois no YouTube, tá? Essa reunião. Deve prever o registro da execução, né, um videozinho, fotos, para inserir nesse relatório de execução. Esse vídeo tem que estar postado no YouTube. Aqui o relatório eu já falei. E vou falar um pouquinho agora de quantidade de contemplados. Desculpa. A gente tem uma divisão regional nesses editais, que é dividida em 3 grupos regionais. O grupo 1 é capital, o grupo 2 são as regiões metropolitanas 2 e 3, e o grupo 3 contempla as demais regiões do estado. Então, são 20 vagas para serem contempladas 20 feiras, e a gente dividiu 40% para a capital, 30% para o grupo 2 e 30% para o grupo 3, como determina a nossa lei estadual da cultura, que a capital tem que receber até 40% e os demais recursos, né, os outros 60%, divididos pelo restante do estado. Então, a capital fica com 8 vagas, as metropolitanas 2 e 3, que é Baixada Fluminense e Leste Fluminense, 6 vagas, e as demais regiões, 6 vagas. E o valor para cada proposta é de R$100 mil. Na categoria B, que são os projetos literários de formação, mesma coisa, a proposta tem que prever a realização de um projeto de caráter educativo no âmbito literário. Acho que eu posso pedir para o Gabriel dar exemplos do que seriam projetos literários de formação, que aí eu acho que entra mais na parte técnica da leitura. Eu acho importante a gente pensar, né, o que é formação. A gente está falando de formação, vamos supor que eu quero fazer uma oficina de formar novos contadores de histórias. Vamos supor que eu quero fazer uma oficina de escrita criativa. Eu quero fazer uma oficina... Então, em termos de criação, a gente tem que pensar o que a gente vai lecionar. Então, é de fato um projeto que forme algo ligado à literatura. Então, a gente pode usar próprios exemplos de histórias, mas como se forma um contador de história? Então, de repente, eu tenho uma ideia que é criar uma estrutura, um workshop, um curso voltado para esses formadores. Então, eu tenho essa expertise e eu vou repassar esse meu conhecimento. Então, assim, é importante também que, obviamente, que a gente tem os avaliadores, né? A gente tem a comissão que vai avaliar, e eles vão também avaliar se você tem, né, se você vai pontuar na competência para fazer aquela formação. Né? Não adianta eu hoje, que nunca mexi com nada, querer, não, eu vou agora criar um projeto de formação, se eu não sou nem contador de história, como é que eu vou formar novos contadores? Né? Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso também na hora que a gente está criando o nosso projeto.
Então, esses são dois exemplos de formação bem básicos, mas que vocês também podem usar a imaginação e criar, entender a expertise de vocês para montar esse projeto de formação. Muito bem. Então, a proposta tem que prever um mínimo de 20 horas de atividade, então, no formato de oficinas, cursos, também pode incluir palestra, grupos de estudos e outras iniciativas de caráter formativo, promovendo o acesso, o aprimoramento e a difusão da leitura em suas múltiplas expressões e gêneros. Deve ser realizado em formato presencial, então não vai poder inscrever projetos de oficina online. As oficinas têm que ser realizadas presencialmente no estado do Rio de Janeiro, não posso escrever um projeto para realizar em outro estado, e tem que considerar a região do proponente e uma ação pelo menos no seu município. Então, por exemplo, eu sou de Niterói, eu vou fazer o meu projeto voltado, isso serve para todos, tá? Todos os editais. O meu projeto ele tem que ser voltado, realizado na minha região, que é a Metropolitana 3. E pelo menos uma ação no município de Niterói, que é o município do meu CNPJ, tá? Posso propor em outro município da sua região, mas tem que considerar também que tem que fazer uma ação dentro do seu próprio município. Prazo de execução também são 180 dias, contemplando aí 6 meses. Tem que mandar o relatório, o registro de execução. Eu preciso filmar todas as minhas oficinas, elas vão durar cada uma 4 horas. Eu tenho que mandar um vídeo, vou fazer 10 oficinas, tenho que mandar um vídeo gigante. Não. Compila imagens, os momentos mais legais, com interação, os momentos que você achar mais interessante. Faz um vídeo, o vídeo tem que ter no mínimo 15 minutos, comprovando todas as ações, todas as atividades que você realizou e envia no relatório. Sempre é importante lembrar que depois a gente vai disponibilizar o manual de marcas para esse edital, que tem que estar lá com o logo da SESEC, do Governo do Estado. E quantidade de vagas, serão 20 vagas também, então a gente replica o da categoria A, 8 vagas para o grupo 1, que é capital, 6 vagas para o grupo 2, que são as metropolitanas 2 e 3, e 6 vagas para as demais regiões do estado, e o valor para cada contemplado é de R$40 mil. Ok? Esse, podemos passar para o próximo? Já tem gente perguntando. Vai responder as perguntas agora ou no final? Você pode deixar para responder no final, vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui agora. Então, vamos falar agora do edital de produção literária e projetos literários de formação. Categoria A, que é a produção literária. O que é basicamente essa categoria? É você escrever o seu livro e publicar o seu livro. Produzir o seu livro. Vamos lá? Então, livros infantis ou infanto-juvenis. E também tem de literatura geral, que a gente chama ali de literatura adulta. Né? Pode ser qualquer gênero, pode ser romance, pode ser fantasia, pode ser de terror, de... mais o quê? Ficção. Biografia, pode? Pode. Se considerar como literatura, pode, né? E aí, assim, já antevendo, né, a gente tem muito o que é literatura e o que não é literatura. Eu trouxe até um conceito de literatura, porque eu acho que pode ajudar um pouco, né? Literatura reside na sua capacidade de recriar através da linguagem, explorando emoções, reflexões e experiências humanas de forma ativa e artísticas. A literatura não tem uma função utilitária única, mas desempenha papéis sociais importantes como emitir, fazer pensar e oferecer diferentes perspectivas sobre o mundo. Então, acho que é importante que a gente pense que a literatura não é documental. A gente não está aqui para, né, a gente não é para fazer um registro documental de um livro. Né? A gente não está para isso, mas a gente está para contar uma história, uma narrativa, seja ela ficcional ou não. Tá? Vamos lá. Nessa categoria vão ser 65 contemplados e ela é dividida em 2 linhas. Então, quando você for se inscrever lá na plataforma Desenvolve Cultura, verifica se você está clicando na linha correta.
Então, ela é categoria A, linha A.1, produção de livros de literatura infantil ou infanto-juvenil. E a categoria A.2 é produção de livros de literatura geral. Aí, essa é voltada mais para o público adulto? Sim. E serão 30 propostas, R$ 50.000 cada. A proposta deve prever a etapa de criação, pesquisa, redação, que resultem em originais inéditos, importante, inéditos de produção literária, ou seja, que não tenham sido objeto de veiculação, apresentação ou publicação parcial ou integral, inclusive virtualmente. Não será permitida a reedição de material já publicado anteriormente. Eu já publiquei um livro lá em 2021. Posso fazer uma nova edição? Não, tem que ser um material, um livro inédito. A história que eu vou publicar é minha e eu sou o proponente. Perfeito. O livro que eu vou publicar, eu sou o proponente, eu, Tatiana, sou o proponente, mas o Gabriel, que é o autor, que é o escritor. Ele não tem o CNPJ, eu vou botar o CNPJ da minha editora, estou inventando aqui, e ele vai ser o escritor que vai escrever o livro para a gente publicar. Eu vou precisar enviar uma declaração de autorização dele, autorizando o uso dos direitos para aquela obra, para representar aquela obra. Deve prever a entrega, né, de um produto final no formato impresso. Não posso fazer proposta de e-book. Então, o livro tem que ser impresso em brochura, contendo a ficha catalográfica, código de barras e o registro no ISBN. Posso prever no meu orçamento o registro no ISBN? Deve, tá? Porque eu acho que não é caro, mas paga uma taxinha lá para registrar o seu livro. Não pode ser encadernado, tem que ser brochura. A linha A.1, que é de infantil e infanto-juvenil, tem que ter o produto final, o mínimo de 20 páginas e tem que prever a tiragem de, no mínimo, 300 cópias. Então, quando você for alinhar o seu orçamento, faz uma pesquisa de mercado antes, vê quanto que é para publicar 300 cópias, para poder fazer um orçamento alinhado com a proposta mesmo, um orçamento que seja real, que reflita a realidade do mercado. Na categoria A.2, na linha, A.2, que é a de literatura geral, o produto final tem que ter no mínimo 100 páginas e prever uma tiragem de no mínimo 500 cópias. Tem que ser publicado em língua portuguesa brasileira, inédito de novo. A proposta é contemplar qualquer forma de publicação de trabalho de terceiros. O proponente deve comprovar a opção de cessão dos direitos autorais. Pode ser romance, conto, poesia, crônica, dramaturgia, priorizando a originalidade e a relevância artística e cultural. Aí vem a questão lá da ação no município do CNPJ. Como que eu vou prever uma ação no meu município se o objeto dessa categoria é a publicação do livro? Vocês vão ter que prever uma ação de lançamento. Vai publicar o seu livro, vai fazer um evento, uma tarde, uma reunião, um evento de lançamento que seja executado no seu município, fortalecendo ali a cultura, a economia criativa, o fortalecimento da literatura no seu município e divulgando o seu trabalho também, que é importante. Posso vender o livro depois? Pode. Tem que lembrar de separar a contrapartida que vai ser entregue aqui. Se eu não me engano, são 20% dos exemplares. Isso. 20% dos exemplares têm que ser enviados aqui para a secretaria. Se ficou com dúvida, manda lá no e-mail como é que eu vou fazer depois para entregar os livros que a gente responde. E vocês vão poder vender esses livros depois, tá? Relatório de execução, mesma coisa, filma o seu evento de lançamento, fala um pouquinho do seu livro, você pode... como é que eu vou fazer o vídeo da gráfica, imprimindo meu livro? Não, mas você pode fazer um livro contando como foi o processo de escrita, você pode fazer um livro
o vídeo do seu evento de lançamento, falar do processo de escrita, e esse vai ser o vídeo do seu relatório de execução. Deixa eu ver o prazo desse aqui. Também são 180 dias de execução, né, contemplando 6 meses. Distribuição de vagas. Na linha A.1, que são 35 propostas. Grupo 1, que é capital, 13 vagas. Grupo 2, metropolitanas 2 e 3, 11 vagas. E grupo 3, demais regiões do estado, 11 vagas. Linha A2, que são 30 contemplados. Grupo 1, capital, 12 vagas. Grupo 2, metropolitanas 2 e 3, 9 vagas. Grupo 3, demais regiões do estado, 9 vagas. Linha A.1, 35 mil cada contemplado. Linha A.2, 50 mil cada contemplado. Categoria B, projetos artísticos a partir de obras literárias. Para essa categoria, o proponente não precisa necessariamente comprovar a atuação em literatura, tá? Mas para a categoria de produção, para a categoria A, ele precisa comprovar a atuação dele em literatura. Para a categoria B, não precisa. Por quê? Porque ele não vai publicar um livro. Ele vai realizar um projeto de dança, uma apresentação, um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, ou vai realizar um filme, vai produzir um filme, vai produzir uma exposição. A gente está até com um exemplo aqui, né, da exposição do Pequeno Príncipe. É um projeto artístico sobre um livro. Deu para entender? Acho que estou vendo uma carinha ali com uma dúvida. Eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Projetos artísticos a partir de obras literárias. Então, assim, a gente entende que... E aí eu vou dar um exemplo muito claro que talvez se conecte, né? A gente teve aí agora o Ainda Estou Aqui. Todo mundo sabe do sucesso que foi o Ainda Estou Aqui. E aí muita gente não sabe que é através de um livro, né? O Ainda Estou Aqui é um livro do Marcelo Rubens Paiva. Então, assim, a ideia é que os proponentes pensem em projetos que são a partir de obras literárias. É claro que para eu pegar um livro do Marcelo Rubens Paiva, eu não posso criar qualquer coisa em cima do Marcelo Rubens Paiva, a não ser que eu tenha os direitos do Marcelo Rubens Paiva para isso. Então, é entender o que é, se é direito público, se não é, se é inspirado em tal obra. A gente tem que entender um pouco isso em termos de direitos autorais, né? Porque depois vocês podem ter problema mais na frente em relação a isso. Você não adapta uma obra diretamente assim. Mas existem... tem obras de domínio público, tem obras de artistas que você tem mais acesso, artistas vivos que você tem mais acesso, que você goste, e que você pode, a partir dali, pensar. Ou inspirando nesse universo literário. Então, o importante é a gente valorizar, são as outras expressões artísticas, podendo valorizar a literatura, né? Então, esse é o nosso caminho, né? Então, fazer a literatura brilhar a partir de outras expressões, tá? Nessa categoria, vão ser 27 proponentes contemplados. Ela também é dividida em 2 linhas, só que essa subdivisão não é temática, é uma divisão por valor. A linha B.1 serão contemplados 12 projetos com orçamento de R$50 mil, e a linha B.2 um orçamento de R$100 mil. Por que essa diferença? Porque, às vezes, vou fazer qual é o exemplo que a gente deu? Um podcast, um audiodrama, e aí eu vou fazer uma peça, vou circular uma peça, vou circular um espetáculo de circo. Então, o proponente ele vai prever ali qual é a realidade que se encaixa o projeto dele, se encaixa nos 50 mil ou nos 100 mil. Às vezes, um projeto de exposição, ele custa mais barato ou não do que um projeto de teatro, um espetáculo de teatro, ou do que um filme, um longa, ou um curta, né? Então, não, eu consigo fazer o meu curta com 50 mil. Não, eu já estou indo já para um médio, eu preciso de um valor maior. E aí eu já vou para a segunda categoria de 100 mil. É isso. E o que eu posso propor? Projeto de artes cênicas, né? Dança, teatro, performance, circo, audiovisual, curta, média, longa-metragem, videoclipe, websérie, animação, outros formatos audiovisuais baseados em obras literárias.
e outras expressões artísticas que dialoguem com a literatura e fortaleçam a literatura, valorizem a literatura. Também deve contemplar uma ação no município do proponente. Prazo de 180 dias de execução, 6 meses, relatório de execução, vídeo, relatório de execução financeira. Nesses projetos pode ter cobrança de ingresso. Vou fazer a minha peça de teatro, meu espetáculo de dança, o meu circo, a minha performance, vou cobrar um ingresso, tem que mandar ingresso para a secretaria, 20% também. Já vou levantar uma dúvida aqui, Tati, para você. Por exemplo, se eu tenho um patrocínio, eu posso associar com o edital, com esse edital? Pode sim. Eu ganhei aqui esse edital, consegui um patrocínio privado, ganhei um edital da Secretaria Municipal, lá do meu município. Posso juntar? Pode juntar recursos. O que você não pode é fazer duplicidade de pagamentos, né? Aí, quando você mandar a sua planilha orçamentária do nosso edital, ela tem que contemplar o valor total e exato daquela categoria. Se você conseguir recurso por fora, não bota nessa planilha desse edital daqui. Daqui você vai ter que botar a planilha. Se o meu projeto é na categoria de 50 mil, ela tem que contemplar lá 50 mil. Com as atividades que eu vou precisar fazer, logística, transporte, o pagamento de cachê dos artistas, a publicação, isso tudo tem que estar previsto lá no orçamento. E não coloca o que vai ser por fora, o patrocínio de outro edital, bota só o que vai ser feito com o edital, com o valor desse edital, e quando você for fazer a execução financeira, a comprovação financeira, vai mandar também os comprovantes fiscais referentes a esse edital. Distribuição de vagas. Categoria linha B1, são 12 propostas, cada grupo regional serão 4 vagas. E na linha B2 são 15 propostas, cada grupo regional 5 vagas. Valor para cada contemplado, linha B1 é 50 mil e a B2 100 mil. Isso aqui a gente já viu que saiu ao contrário no edital, a gente já preparou a retificação. Vamos lá, fechou esse? Podemos passar para o próximo? Vamos lá. Manutenção de espaços literários. Biblioteca comunitária, sala de leitura comunitária, bibliotecas itinerantes e mais o quê? Sala de leitura, pontos de leitura, biblioteca comunitária, projetos itinerantes literários, né, espaços itinerantes. Acho que é só, basicamente é isso. E o que é o objeto desse edital? Poxa, eu tenho aqui a biblioteca comunitária aqui no meu bairro, tá, coitadinha, precisando de tampar uma goteira, estou precisando comprar livro novo, estou precisando comprar mobiliário novo, estante, almofadas, puffs, tapetes, para dar uma melhor qualidade de vida para os leitores, para a comunidade que acessa esse meu espaço cultural. É para construir um espaço literário num lugar já, no centro cultural, por exemplo, eu já tenho ali o meu centro cultural, mas não tenho uma biblioteca. Eu posso, com esse edital, construir uma biblioteca? Não. É para manutenção de espaços já existentes, de bibliotecas e espaços de leitura ou bibliotecas itinerantes já existentes. Está precisando fazer um reparo, estou precisando renovar os meus livros, meu mobiliário, se eu tenho, sei lá, uma biblioteca, como é que chama? Eu chamo errado aqui. Isso! Bicicleta, de que eu faço a biblioteca itinerante, estou precisando ajeitar ali o pneu. Eu não sei porque eu fui dar o exemplo da bicicleta, nem sei andar de bicicleta. E é para isso, é voltado para isso. O que é importante esse espaço ou essa biblioteca itinerante possuir? Um cadastro no nosso Sistema Estadual de Bibliotecas. O link para se cadastrar, se você não tem esse cadastro, está lá na página do edital no site da Secretaria. E a gente também disponibilizou a lista dos espaços que já são cadastrados. A gente pede que seja enviada uma comprovação desse cadastro. Se você já tem o cadastro, pega aquela planilha lá e envia para a gente mostrando o nome lá do seu espaço.
Se você vai se cadastrar, o formulário de cadastro preenchido, né? Eles recebem resposta, um ok, né? Um ok do formulário, pode mandar esse formulário. Ah, eu queria uma declaração, manda um e-mail, pede lá para certificar, para a superintendência, né? Que eles vão chegar, não sei se vai dar tempo de fazer declaração, mas vai dar um ok, vai certificar que vocês estão cadastrados. No Sistema Estadual de Bibliotecas é super fácil de realizar o cadastro. O print da tela de vocês de cadastro concluído já vai valer, porque a gente vai receber essa listagem, a gente vai atualizando essa listagem ao longo desse período no site, que já tem uma listagem já hoje. Eventualmente, quem não recebeu ainda, mas a gente vai disponibilizar depois de cadastrado um certificado que você é cadastrado no SEB. O seu espaço, o seu projeto é cadastrado junto ao Sistema Estadual das Bibliotecas. Tá bom? Aproveitando para falar a importância de vocês estarem atualizados com o sistema estadual, porque essas ações são sempre passadas para vocês. Toda informação relacionada ao Sistema Estadual das Bibliotecas, a gente repassa. Outros editais que a gente fica sabendo, editais nacionais, né, uma ligação com o Sistema Nacional das Bibliotecas. Então, é muito importante que vocês se cadastrem e mantenham o cadastro atualizado. E-mail atualizado, telefone atualizado, contato atualizado. Isso. Importante. O valor é R$50 mil. Então, é para pequenos reparos. Reparar uma janela que está quebrada, uma goteira que está ali pingando em cima dos livros. É para isso, é para reparo, manutenção desses espaços. Vou poder comprar uma bicicleta nova, um carro, uma Kombi literária? Não. Um imóvel, adquirir um imóvel ou um bem móvel, né, um automóvel, um meio de transporte? Não vai poder adquirir. Vou poder prever uma reforma que envolva um projeto de engenharia civil? Não, também. Só reparo, uma reforma, reestruturação, não vai poder. Importante, posso usar o dinheiro do edital para pagar uma dívida da biblioteca, do meu espaço literário? Não, também. É para você fazer manutenção, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que acessam o seu espaço, que atuam naquele espaço, que utilizam, para a comunidade que utiliza, que trabalha e que recebe, né, esse espaço cultural. O prazo de execução, aí nesse caso, como é um formato diferente, é um pouquinho maior, são 12 meses, né, para consertar, para adquirir os seus livros, pintar, posso fazer pintura, pintar a minha biblioteca, fazer um mural, um grafite, pode, e isso demora um pouquinho mais de tempo. Então, o prazo de execução desse edital é de 12 meses, então a gente está falando aí de 1 ano para fazer essas ações de manutenção. Também tem o registro, o vídeo, você vai filmar as suas ações, tudo direitinho. Não vai poder trocar o local de execução. Inscrevi a minha biblioteca comunitária do meu bairro. Não vou poder trocar depois, durante a proposta. Eu posso fazer uma readequação de orçamento, posso fazer uma readequação do cronograma. Nesse edital, especificamente, eu não vou poder readequar o local, porque o objeto é o local, né? O objeto do edital. Quantidade de vagas, serão 30 propostas contempladas, sendo 12 para a capital, 9 para as regiões metropolitanas 2 e 3 e 9 nas demais regiões do estado. O valor é de R$50 mil para cada um. E essas propostas de manutenção de espaços literários têm que prever uma ação de contrapartida, de preferência para instituições públicas de ensino, organizações da sociedade civil, no formato de oficina ou contação de história. Então, reformei aqui, reparei a minha biblioteca, comprei livro novo, tá linda, bonitinha. Chama uma escola pública que seja perto, que você tenha uma parceria, uma ONG, uma instituição, leva para conhecer seu espaço novo e faz uma oficina, faz uma contação de histórias como ação de contrapartida desse projeto. Beleza. Próximo. Passamos de todos os editais de pessoa jurídica ou MEI, chegamos no edital de contação de histórias
voltado para pessoas físicas com experiência comprovada em desenvolvimento de atividades artísticas, culturais ou educacionais. Por que educacionais? A gente sabe que tem muitos professores que atuam como contadores de histórias, né? Essa proposta deve prever ao menos 10 encontros de contação de histórias, cada contação ali um mínimo de 30 minutos, pode utilizar adereço, fantoche, manipulação de bonecos, dramatização, expressão corporal, desde que sejam elementos que contribuam para a narrativa apresentada da proposta. A história, ou as histórias selecionadas, pode ser de autoria do próprio proponente, uma produção literária de outro autor, desde que você tenha a autorização para poder realizar, ou de domínio público, ou da tradição oral do nosso país. A comprovação vai ser feita através do seu portfólio. E uma coisa legal desse edital é que a gente pede que sejam priorizados lugares não convencionais de contação de histórias. Por quê? Né? A gente, geralmente, onde que a gente vê contação de história? Dentro de biblioteca, foi até o exemplo que a gente deu no de espaços, dentro de biblioteca ou dentro de escolas, que é muito legal, mas a ideia é a gente expandir esse universo da contação de histórias para outros ambientes, né, Gabriel? Outros espaços, se quiser dar exemplos. A ideia é que a gente pense fora da caixa, né? Então, a gente pensar justamente, a gente pode contar a história dentro de asilo? Pode. A gente pode contar dentro de orfanato? Pode. A gente pode comprar no hospital? Pode. A gente pode contar dentro do Degase? Então, assim, a gente pode contar numa praça? Também pode. Então, assim, a gente tem um leque aí de possibilidades, né? É importante o diferencial também, você trazer uma proposta nova, inovadora, isso também te pontua de uma forma maior, né? Então, pensar fora da caixa, quanto mais a gente pensa, melhor a gente vai ser pontuado, né? Então, propor, inovar é sempre muito bem-vindo, tá? Então, por isso, dessa proposta de espaços não finais. Uma outra coisa também que deve estar dando em dúvida, né? São 10, já falamos do número de apresentações, você vai falar agora? Não, já falamos que são 10 apresentações. Eu posso apresentar, eu tenho que apresentar uma por dia? Não, eu posso, por exemplo, fazer uma sessão de manhã no hospital, numa ala do hospital, posso fazer uma sessão à tarde, numa outra ala do hospital. Então, ali já foram 2 apresentações, né? Então, assim, a gente pode dividir em sessões também, tá? Aí depois, quando for mandar o relatório de comprovação, de execução, você vai ter que mostrar lá todas as atividades, todas as contações de história. Não precisa filmar elas inteiras, mas vai ter que mostrar ali que foram realizadas as 10 contações. Pode ser para vários públicos, para criança, para adolescente, para jovens, para adultos, para idosos, para qualquer público. Considerando a região do proponente e pelo menos uma ação no seu município. Então, eu vou fazer lá no Noroeste, eu sou do Noroeste Fluminense, eu vou fazer ali no meu município, eu vou fazer em outros municípios vizinhos, desde que sejam 10 ações dentro ali da sua região. Importante, o valor desse edital, ele vai sofrer uma retençãozinha na fonte, porque quando a gente faz o pagamento para a pessoa física, o aporte não vai inteiro. Então, o aporte é R$ 12.000 no valor bruto e vai receber na conta o valor líquido de R$ 9.596, tá? Não tem planilha orçamentária, não precisa fazer orçamento na inscrição. Eu posso pagar alguém para me filmar, posso comprar tecido, boneco, fantoche, um livro, enfim, acessórios, claro, pode fazer essas coisas com o seu aporte, mas não precisa apresentar um orçamento, né? E também na etapa de comprovação, ela é só a comprovação do objeto. Esse edital, pelo valor, a gente já tem na nossa resolução de prestação de contas um artigo que permite que editais com um valor até, se eu não me engano, até 30 mil, sejam comprovados apenas pelo relatório do objeto. Então, não vai ter apresentação do relatório financeiro. Mas aquilo também, se não apresentar o relatório do objeto das 10 cotações, aí vai ficar reprovado, vai ter que devolver o dinheiro.
Um exemplo, eu conto histórias, conto eu e mais um músico comigo. Eu já tenho um formato de contar, tem várias histórias no meu repertório, eu e mais o meu músico. Você vai ser contemplado enquanto pessoa física. Eu vou pagar o músico? Você vai pagar desse valor, você vai organizar a sua planilha para pagar esse músico. Tá? Prazo de execução, 180 dias, a gente volta aqui para os 6 meses, dá para fazer bem rapidinho, são 10 contações, o vídeo tem que ter pelo menos 20 minutos ali das ações realizadas, quantidade de vagas, são 75 propostas contempladas, sendo 29 para a capital, 23 para as regiões metropolitanas 3 e 23 para as demais regiões do estado. Tá? Falei o valor certinho? Falei o valor certinho. Pois, gente, então esse é o edital, ele é um pouquinho mais simples que os outros. Falamos aqui de todos os editais, vamos abrir agora então para as perguntas. Eu vou só ver com a nossa... aqui já tem uma listinha. Marisa, que é a primeira, pode abrir seu microfone, Marisa, para perguntar. Muito obrigada, boa noite. A gente não está te ouvindo. Acho que... Não está me ouvindo? O fone deu para me ouvir? É só a gente Tirando não tá o fone, ouvindo deu a Marisa? para... Vocês estão ouvindo a Marisa? Agora deu para me ouvir? Vocês estão ouvindo a Marisa? Ninguém está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Que eu tirei o fone agora para poder facilitar. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. Marisa, a gente está tentando mexer aqui. Vocês é que não estão me ouvindo, né? Eu vou aumentar. Deixa eu tirar o microfone. Ok. A Camila está me ouvindo. Vou tentar fazer a pergunta. Acho que agora vai. Agora foi. Tá. Já ia até digitar, mas ia dar muito trabalho, gente. Boa noite. Eu tenho perguntas minhas e de outras organizações. Primeira, o edital de feira literária fala que 70% do pagamento deve ser para membros, né? Pagamento pessoal, de técnicos e artistas, contemplando, né, priorizando gente do RJ, né, do Estado e da região que a gente estiver atuando. Aí a minha pergunta, a gente já tem, inclusive, uma autora que a gente já convidou, ela é de Teresópolis, ou seja, se encaixa. Quando você fala assim, de um autor convidado, o cachê dela, então, pode ser encaixado nisso como pagamento dos membros? Pode. Eu estou procurando o item, eu acho que é lá no item 14, né? Na execução. E, eu já me perdi também. Eu só anotei o que era. 70% para pagamento aos membros, com essa priorização. Isso. Na verdade, não é assim, 70% para pagamento aos membros. É que 70%, no mínimo 70% do recurso do edital tem que ser utilizado para o pagamento de ações e pessoal do Estado do Rio de Janeiro. Posso contratar um técnico de São Paulo? Não necessariamente para pagamento de membros, que seja gasto dentro do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos 70%. Entendi. Então, como assim? Porque a autora, ela não chega a ser alguém que vai ser empregada, ela vai ser uma convidada que vai pagar cachê a ela. Então, se encaixa dentro disso daí. Sim, né? Todo o orçamento do projeto, 70% tem que ser gasto no Estado do Rio de Janeiro. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Me pediram para perguntar isso, porque eu também agora fiquei na dúvida. Uma mesma organização pode enviar projetos para mais de um edital, sim. Né? Agora, para mais de uma categoria no mesmo edital, A ou B, não pode, né? Então, uma proposta por edital. E por organização, tá certo, né? Na avaliação da trajetória do proponente,
E o critério de avaliação fala sobre adequação e experiência. Vocês sabem se vai ter pontuação por tempo de CNPJ ou por portfólio? Porque não existe Não. mais isso nesse quadro, né? Você pode só repetir o finalzinho, que deu uma travada, por favor? Sim, se a pontuação teria pontuação por tempo de CNPJ ou portfólio. Não vai ser pontuação por tempo. A gente exige um tempo mínimo de existência do CNPJ, mas a análise desse critério ela não vai ser objetiva nesse sentido de contagem de portfólio, por exemplo. Não vou contar cada atividade, eu não, né? A banca que vai analisar, os pareceristas, eles não vão contar as atividades. Eles vão fazer uma análise daquela trajetória alinhada à proposta apresentada. Na trajetória do proponente, a habilidade, as coisas que ele já fez, se estão alinhadas com a proposta que ele está apresentando. Então, eu tenho uma aqui que é muito pessoal, não é nem a questão do grupo. Por quem que eu consigo pedir um socorro em relação a uma situação que me aconteceu, que eu já chorei muito, gente? Porque eu tenho um CNPJ, tenho uma biblioteca comunitária, a minha biblioteca já é antiga, o meu CNPJ também já tinha um tempinho, e no início desse ano, o Sebrae, por engano, eles deram baixa no meu CNPJ. Eu tenho, gente, é uma tragédia, é uma tragédia. Eu tenho experiência nisso, tudo que vocês estão falando aí, todos os casos eu poderia entrar. E eu perdi o meu CNPJ, fizeram para mim outro imediatamente. No mesmo dia eles fizeram outro. Me deram uma declaração pedindo desculpas e alegando uma declaração mostrando que é a mesma pessoa, só que eles fizeram o meu CNPJ. Com quem eu vou poder, de repente, conversar sobre isso, assim, no Tirar Dúvidas, lá no e-mail, para poder tentar ver o que a gente consegue nesse sentido? É comigo. É uma tragédia, gente, eu sei, é uma tragédia. Eu já chorei muito, tá? É com você que eu vou falar? Então tá. Então depois eu vou mandar um e-mail para você, com a documentação toda, tá? Outra pergunta, acho que já também ficou clara, que era a questão da gente ter no CNAE aquela questão de organização de feiras. Muitos produtores têm isso no meio, né? Mas você já falou que vai ficar claro que as secundárias, tendo pelo menos uma ou duas lá que se encaixem no que a gente está querendo, vai servir as secundárias, não precisa correr lá para ficar tirando isso também não, né? Para ficar alterando. Porque agora eu fiquei com medo. Toda vez que a gente tem que alterar alguma coisa, eu vou ficar com medo. Não precisa tirar esse CNAE, mas dá uma olhadinha naqueles que têm finalidade cultural, principalmente quem é MEI, né? No que está batendo. Isso. Então tá bom, gente. Acho que era só isso. Muito obrigada, sim? Nada. Agora é Silvio. É Silvio? Silvio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Salomão. Boa noite, Gabriel. Prazer revê-los. Eu acredito que eu seja um neném dentro dessa reunião e vou explicar por quê. Eu trabalho com produção artística há 30 anos, mas eu nunca fiz produção na minha vida. E em 2002, eu resolvi que eu queria criar um musical. Eu trabalho com musicais, tá? Criar um musical que fosse além do entretenimento. Eu sempre fui um apaixonado pelos livros e queria que o musical fosse além da 1 hora e 15 de apresentação, que isso ficasse impregnado na alma das crianças, dos adultos, sobre a importância dos livros. E aí resolvi escrever A Magia dos Livros. Cumprimos 2 anos de temporada, graças a Deus foi um sucesso. E ano passado eu resolvi fazer uma releitura baseada em experiências que eu tenho tido lá na Disney, que para mim significa excelência em todos os sentidos. E eu estou trazendo um musical completamente repaginado, mas que fala de uma forma muito clara, muito dinâmica, muito alegre sobre a importância dos livros.
Vocês falaram, eu vou ser franco, eu não entendi quase nada do que vocês disseram, mas eu queria saber como eu poderia me inserir nesse edital, ou se é possível, qual seria o caminho que eu deveria seguir para conseguir fazer esse musical levar essa importância dos livros para milhares de pessoas. Silvio, eu acho que eles caíram. Ih, caramba! Eu acho que Acho que caiu mesmo. ficamos desesperados. Tá bom. Espera um pouquinho para ver se eles vão voltar. Tá. Eles ficaram um tempão congelados e agora foram embora. Foi. Ah, então enquanto eu estava falando, eles estavam congelados? Só depois. Só depois. Metade para o final. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, só que eu não sei quem. Eu ia perguntar, meu nome é Maxwell, eu ia perguntar ao pessoal, dentro das coisas que eu ia perguntar, tem pessoas que têm experiência, no meu caso eu não tenho experiência com edital nenhuma, eu gostaria de saber se é possível criar um grupo depois com o pessoal que está aqui, porque no meu caso, vou falar de mim particularmente, eu estou muito perdido, eu já trabalho com livro já há 9 anos, né? Mas eu estou muito perdido acerca de digital. Eu acho que seria interessante. Você ouviu o que eu falei? Voltou. Eu falei que eu acho que eu sou um neném, porque eu nunca participei disso. Ouvimos até na hora que você foi fazer a pergunta. A gente ouviu até a hora que você foi fazer a pergunta. Na hora que você foi fazer a pergunta, e aí travou. A gente teve uma quedinha de internet. Só que eu não estou vendo vocês. Vou abrir a câmera. Eu não estou vendo, só está aparecendo SR. Quer dizer, para mim, né? Tá aberto aqui para a gente. Bom, eu não estou vendo vocês, mas eu vou fazer a pergunta. Então, agora estou vendo. Eu queria muito que vocês me dissessem qual o caminho que eu preciso percorrer. Como eu falei para vocês, eu nunca fiz produção, eu não entendo nada de edital, nada de um monte de coisas que vocês falaram. Só um momento em que vocês falaram sobre transformar obras em produção. Eu falei, opa, sou eu. Isso aí eu me encaixo. Porque talvez seja uma das coisas mais importantes da minha vida profissional, é conseguir levar a cultura através do livro para milhares e milhares e milhares de pessoas. Cada vez, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo sobre a leitura, mais eu tenho certeza absoluta do que eu quero com esse musical, que se chama A Magia dos Livros. Como eu falei para vocês, ele é todo dançado, cantado, interpretado. Existe uma interação com a plateia gigante, para que não se tornem apenas espectadores e participantes. Então, eu queria saber qual o caminho que eu tomo, que eu faço para poder inscrever, se é que eu posso inscrever nesse edital. Enfim, me dá informações sobre alguma coisa que eu desconheço. Aliás, eu só estou aqui hoje pelo Gabriel. Obrigado. Ele que me deu esse pontapé. Um caminho legal, interessante, é procurar a nossa Escola da Cultura, aqui da SESEC, que faz as oficinas, tem oficina de elaboração de projeto, oficina de elaboração de portfólio. Eles estão aí, essas oficinas, elas abrem inscrições em várias datas, né? Eu não sei se está com alguma oficina com inscrição aberta, mas dá uma procurada no contato da Escola da Cultura. Eu acho que o e-mail... Até no Instagram da SESEC, se eu não me engano, tem. Tem o Instagram da Escola da Cultura. Tem o Instagram da Escola da Cultura. Se quiser mandar um e-mail para a gente, ali para a Comissão de Editais, comisseap@cultura.rj.gov.br, a gente encaminha para a Escola da Cultura também, que eles fazem esse trabalho formativo, principalmente para quem está iniciando, nunca me inscrevi num edital, não sei como escrevo o projeto, eles fazem esse trabalho de formação. E aí, sobre escrita nesse edital, nesses editais, né? Eu diria assim, esse é o caminho para você se formar enquanto produtor, né? Eu acho que nesse momento, se você tem um projeto e você ainda não tem a expertise de produção, é se associar a um produtor
para poder atender o edital, né? O tempo aí de formação, aí tem que entender se vai caber dentro desse tempo do edital e se você vai conseguir ter essa expertise para esse edital. Para os próximos, acredito que sim. Nesse momento, se você tem o seu projeto desenvolvido, acho que você tem que se associar a um produtor e esse produtor te orientar, né? Ele vai saber fazer um edital, ele vai saber fazer uma planilha orçamentária, ele vai saber escrever o seu projeto dentro da sua ideia, pegar a sua ideia e transpor ele para o edital. No caso, e aí precisa ficar comprovado que, de fato, é isso. É um texto que já existe, mas é uma nova montagem. Né? Uma nova ideia, uma nova montagem, uma nova roupagem. Você não está replicando algo que já aconteceu. Não, é completamente diferente. É uma outra linguagem. Eu acho que o caminho é ir para a produção para você conseguir escrever no edital, para que a comissão possa avaliar depois o seu projeto. E qual é o prazo? As inscrições estão abertas até o dia 25 desse mês. É um mês de edital aberto. Tá ótimo. Então tá, gente. Obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Prazer. Na nossa listinha aqui, a próxima é Camila. Acho que sou eu. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite. Eu tenho duas perguntinhas, eu vou tentar ser bem objetiva. A primeira perguntinha é em relação ao edital 2, produções literárias e projetos artísticos, na categoria B1 e B2. Necessariamente precisam ser obras que já tenham sido lançadas e impressas, ou poderiam ser obras artísticas baseadas em livros que ainda não foram publicados? Eu não sei se eu entendi. Porque a categoria A diz que são obras inéditas, ok. A categoria B, em tese, seriam obras já publicadas, no meu entendimento. Tá, então, projetos artísticos a partir de obras literárias, é isso? Isso, produções artísticas. Se podem ser produções artísticas de livros não publicados. Correto. Isso. Eu diria que não, porque a gente não, não sei como que a gente comprova. Aquele espetáculo é baseado num livro se esse livro não foi publicado ainda. É um e-book? Beleza, pode ser, mas... Porque não houve, a pessoa não conseguiu fazer a publicação impressa, a tiragem impressa, então por isso eu fiquei nessa dúvida. Mas se tem um e-book publicado, acho que sim. É a categoria A que não permite a publicação no formato e-book. Mas na categoria B de projetos, não tem impedimento se for um livro inspirado num livro eletrônico, né, num e-book. O que não pode é o livro que está pronto, mas está dentro da minha gaveta e eu vou utilizar essa categoria. Vou agora adaptar, vou fazer a adaptação. Mas o público ainda não conhece essa obra literária. Importante, gente, que quando a gente fala de e-book, a gente está falando de e-book, com registro SBN, lista catalográfica. Né? Um PDF publicado lá no meu blog não vai ser considerado um e-book. É um livro eletrônico. Então, se for baseado no e-book, tem que ser um e-book dentro das definições de livro eletrônico. Entendi. E aí a minha segunda pergunta também, eu vou tentar ser bem breve. Existe uma possibilidade de publicação de um livro sobre a história de orixás dentro de uma narrativa, mesmo, assim, não necessariamente exclusivamente uma situação religiosa. Porém, o edital menciona uma vedação de obras de cunho religioso. E aí eu fiquei nessa dúvida se poderia haver a propositura de um projeto que tivesse a contação de histórias sobre orixás. Não, mas aí é no edital de contação de história agora que a gente está falando. Correto. Tá. Eu acho que no edital 2 também tem essa vedação. Que eu não estou enganada. Essa vedação, na verdade, ela não impede que a história seja, por exemplo, uma história bíblica, ou uma história de um Itã, das religiões de matriz africanas, ou uma história de religiões, enfim, originárias, indígenas. Não tem impedimento. O impedimento é que não vire uma cerimônia, que não seja feita uma cerimônia
religiosa, Entendi. independente da religião, entendeu? A história pode entendi, ser, entendi. pode contar, sei lá, fazer a contação da história do Jonas e a Baleia, a contação do Tã de Yansan, não tem problema. Não, a ideia é não transformar em uma cerimônia religiosa. Tá ótimo. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Na listinha próxima Alexandra. A Alexandra está na sala? Saiu. Não, mas agora é a Cristiane, né? Letrarte Livros. Letrarte. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maxwell. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar, trazer esse momento de clareza para vocês iniciarem. Estão conseguindo me ouvir? Maxwell Tá cortando muito o seu áudio. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto. Melhor. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Então, primeiramente quero agradecer vocês aí pela oportunidade desse esclarecimento, isso é muito bom, isso traz transparência naquilo que está sendo feito e poder esclarecer as dúvidas previamente é muito bom, tá? Obrigado vocês aí pela atenção. Então, minha pergunta, eu acredito que vocês já até responderam no começo, mas só quero ter certeza disso, tá? No caso, a gente é uma livraria, editora e também faz feira de livros em escolas. A gente só pode participar de apenas uma proposta por CNPJ, ou a gente poderia participar, por exemplo, de feira de livros e contação de história. A gente pode participar sim ou não? Pode se inscrever em todos os editais, mas tem que ser uma proposta só em cada edital. Se o edital tem 2 categorias, você vai ter que escolher uma categoria só para participar daquele edital. Gente, um ponto importante para todos, só vou, antes de você fazer a segunda, uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo. A gente está falando de um pacote de 4 editais que tem vários objetos. Tem feira, tem projeto de formação, tem contação de história, tem projeto artístico de apresentações sobre livros. Essas propostas, elas têm que ser realizadas de forma separada. Se eu me inscrever, por exemplo, como pessoa física no edital de contação de histórias, ganhei, e eu também me inscrevi como pessoa jurídica no edital de feiras literárias, as minhas contações de histórias, elas não podem ser dentro da feira literária. Tá? As propostas têm que ser ou do meu colega. O Gabriel escreveu um projeto de formação e eu ganhei o de feira, ele ganhou de formação. Ele vai fazer o projeto dele de formação dentro do meu projeto de feira. Não pode. As propostas têm que ser realizadas de forma separada, tá bom? Pode fazer sua segunda pergunta. Outra, peraí, deixa eu só voltar aqui com o microfone para ficar melhor. Vamos lá. A segunda pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte. Eu peguei assim, até baixei o edital aqui, vou relê-lo, né? Mas a minha dúvida é o seguinte: em relação à feira de livros, feira literária, desculpa, a feira literária, você poderia falar, dando exemplo do que é a feira literária? Porque, por exemplo, a gente realiza a feira de livros hoje em escolas, previamente só escola particular, escola pública até procura a gente não consegue fazer por causa da proibição de venda de livros, a gente acaba comercializando. O que é a feira de livro no conceito do edital? Isso não ficou claro para mim, particularmente. Feira literária a gente chama de uma feira que é aberta ao público. Então, se você faz uma feira somente dentro de uma escola particular, a gente não consegue que o público tenha acesso. Então, é um produto cultural, é a feira literária. Então, esse produto cultural ele tem que estar disponível para a população. Quando você faz ele dentro de uma escola particular, para efeitos do edital, é maravilhoso a ação de você fazer feira literária dentro de todas as escolas. Mas para efeito de um edital público, corrija se eu estiver errado, Tati,
mas a gente não tem como, as pessoas não têm como ter acesso a esse produto cultural. Então, o dinheiro que está sendo investido na sua proposta, ele está ficando restrito somente àquelas pessoas, àquele nicho específico é onde você está. Por isso que tem uma linha aí que diz que não pode cobrar, é aberto ao público, um ingresso gratuito, ou seja, todo mundo pode frequentar a sua feira. E é importante que a feira ela desenvolva várias atividades, que não seja só a exposição e a comercialização dos livros. Pode ter comercialização? Claro, uma feira também é para isso, né? Mas ela também deve ter, né? Contemplar rodas de conversa com autores, às vezes um dia de autógrafo, uma tarde de autógrafo, projetos de formação, oficinas, palestras, debates, contação de história, teatro, apresentações artísticas. Isso é importante que tenha dentro daquela feira também, não só a comercialização, mas a comercialização dos livros também. Deu para entender um pouquinho melhor? Não, deu sim. Eu já estou matando aqui algumas perguntas. Você falou que você responde. Vai ter bastante pergunta para poder mandar lá. Não, e exatamente isso que a gente faz. A gente realiza a feira de livros, ela é aberta ao público e também acontecem outras atividades. Tudo que vocês falaram aí, oficina, a gente já fez oficina de escrita, de lettering, de rodas de conversa com mulher típica, com autista, contação de história em Libra, contação de história, peça de teatro, tudo isso a gente já realiza já. Mas obrigado, pessoal. Boa noite aí, tá? Cristiane. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite, tudo. Boa noite. Sim. Bom, tenho algumas dúvidas, mas vou ser breve. É a primeira vez que eu vou participar de um edital público. E a minha dúvida é a seguinte: eu sou professora de língua portuguesa. Há 2 anos lancei meu primeiro livro infanto-juvenil. E há 2 anos também tenho um clube de escrita para meninas, para as crianças. E é o seguinte: sou CPF para contadora de história. E o meu filho, ele tem um CNPJ MEI desde 2021. O KNAI, essa é a minha dúvida, ó. Com o KNAI principal, ensino de arte e cultura, vários secundários. Um dos secundários dele tá 5811-500, que é edição de livros. A minha dúvida é a seguinte: o meu filho tem um MEI. Ele pode ser o proponente no edital do Produção Literária para produzir o livro, só que assim, quem iria produzir seria eu, tá entendendo? Para as crianças, no A1. Aí eu estou cheia de dúvida, porque é a primeira vez, entendeu? Que eu estou tentando. Sim, ele pode ser o proponente, né? A pessoa jurídica que vai te representar ali na inscrição do edital. E aí todos os documentos vão ter que ser assinados por ele, o termo de execução cultural vai ter que ser assinado por ele, conta bancária vai ter que ser no CNPJ dele. E você vai ser a artista, a escritora. Se eu não me engano, tem um documento lá de uso de direitos autorais, né? Se o proponente não for o próprio escritor, mas não tem impedimento, não. Ele pode escrever para publicar o seu livro. Entendi. Só que é o seguinte, aí a outra dúvida. No caso, lá, quando vai enviar a proposta, está falando que tem que fazer print de portfólios pelo que pedido do proponente. No caso, todo portfólio cultural na parte de escrita é meu. Meu filho, ele tem a parte artística também, cultural, na área de música, ele também fez produção em museus, ele faz museologia. Aí essa é a minha dúvida também, sabe? Porque como é que vai ser essa questão? A dúvida de proponente... A gente pede o portfólio do proponente. Deixa eu pegar
porque no caso vai produzir o livro, né? No caso é a produção... Aí que lá, anexo 6 do edital é o anexo de orientações para o portfólio. Aí ele fala, para a categoria A, que é a de produção, o proponente deverá comprovar atuação artístico-cultural ligada à literatura. Ele pode comprovar de outras áreas também? Pode, mas ele tem que ter a comprovação de atividades ligadas à atividade literária. No caso, será que... eu vou ver aqui porque, assim, o que acontece? Ele também escreve, ele compõe músicas. Agora, de livro ele ainda não... Ele não lançou livro, entendeu? Sou eu que sou a autora, eu sou a escritora. Então, por isso que... O seu portfólio pode ser enviado também, mas é importante que ele envie o dele e que tenha atividade. Aí, às vezes, de repente, poxa, o meu filho não tem atividade, não tem atuação em literatura, mas tem um colega meu escritor que já tem um outro colega meu produtor que tem, né, que pode também fazer essa representação do CNPJ para eu publicar o meu livro, né? Entendi. Porque eu também vou tentar para contador de história. Como CPF, aí já... Eu sou sozinha. Aí você tem as suas comprovações, exatamente. Então é isso. Mas eu vou juntar direitinho os anexos, vou fazer uma reunião com meu filho, que ele não mora comigo, para poder participar desse edital. Perfeito. Muito bom. Larissa? Nada. De nada. Larissa. Larissa, tá na sala? Tá. Oi, pessoal. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Larissa, A primeira... pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Estão conseguindo me ouvir agora? Melhor? Melhor. Agora tá melhor. A minha primeira dúvida as duas dúvidas são do edital de projetos artísticos a partir de obras literárias. A primeira dúvida é quanto ao portfólio, porque eu tenho uma empresa, né, que não é MEI, é uma empresa LTDA, que eu sou responsável, representante da empresa, e eu serei a pessoa responsável pelo projeto, a pessoa física dentro da empresa responsável pelo projeto. E aí a minha dúvida é se o meu portfólio, enquanto pessoa física, pode ser incorporado ao da empresa, porque, por exemplo, eu tenho um livro lançado, mas está lançado no meu nome, não está lançado no nome da minha empresa. Isso é relevante para o meu projeto, porque é um projeto de uma peça baseada nesse livro. Então, é relevante para o projeto. Eu estou produzindo a peça também. Já é uma peça que já não é inédita, né? Ela já teve temporada, já teve apresentação. Mas é isso, tipo, a peça está sendo produzida por mim, Larissa Lopes, a autoria é minha, de pessoa física, e não da minha produtora. E como eu vi que o portfólio é de 2 anos e o CNPJ só precisa existir há 1 ano, eu entendi que poderia incorporar, né? Colocar isso como um adicional. Mas aí eu queria tirar essa dúvida, eu queria confirmar com vocês. A mesma coisa que eu falei aqui para a Cristiane, né? Você pode anexar o seu também, mas é importante que envie o portfólio da empresa, da atuação da empresa, que nesse caso não precisa, para essa categoria, o CNPJ não precisa ter comprovação de atividade literária, já que ele é voltado também para outras linguagens. Mas você pode anexar o seu também, porque vai ser também interessante para o parecerista avaliar o todo do projeto, né? O escopo todo do projeto. Certo, perfeito. A minha outra dúvida é quanto à região de realização. Se vocês já tiverem falado, eu peço desculpa, porque eu tive que realmente sair no meio da reunião para resolver coisas do trabalho e voltar. Porque no item lá do projeto, do edital, diz que a região deve considerar a região do proponente para a realização do projeto. Eu quero entender se isso é uma restrição, se eu só posso realizar coisas dentro da minha região, ou se eu tenho que obrigatoriamente realizar na minha cidade, mas eu posso fazer alguma coisa fora também. Porque o meu projeto, ele se relaciona com... Eu sou de Niterói, e está na Metropolitana 2. Mas ele tem relação com uma questão de Casimiro de Abreu também, e eu queria incluir uma apresentação de Casimiro de Abreu também.
só que o Casimiro de Abreu está em outra região. Eu posso incluir, desde que eu também faça uma em Niterói, ou eu não posso ir para Casimiro de Abreu de jeito nenhum? Eu acho que não tem impedimento, não. Você tem que fazer as ações, pelo menos uma no seu município, tem que considerar os municípios ali da sua região, mas você também pode propor uma ação em outra região, assim, como uma forma de intercâmbio, de circulação. Acho que não tem. O que você não pode fazer é propor que o projeto seja realizado só lá em Casimiro de Abreu. Não seria o caso. Seria dos lugares. Seria aqui em Niterói, que é a minha cidade, mas também ir para Casimiro de Abreu. Eu acho que não tem esse impedimento, não. É a questão de não realizar somente fora da sua região. O impedimento é nesse sentido. Certo. Teve uma questão, eu não sei se já foi corrigido, porque quando eu mandei esse e-mail foi quinta passada. O anexo 12 não está disponível. E aí também fala, o anexo 13 diz que é o relatório de execução da proposta cultural, mas na verdade esse era para ser o 12. Tem algum Eles anexo saíram com o número errado. E tinha um que não estava disponível também. Aí vocês já conseguiram corrigir? Que eu não esse é de produção, né? Porque no saiu com a numeração errada, se eu não me engano, 6. Peraí. O 6. Ah, não, esse. O 6 eu vi saiu esse com a numeração programa errada. no 12 e no 13. Um não estava disponível e o outro estava trocado. Eu vou pedir para a comunicação ajustar lá no site. Tá bom, obrigada, gente. Nada. Deisimar. Olá, boa tarde. A minha dúvida é a seguinte: é a primeira vez que eu vou participar, eu nunca participei, então são muitas dúvidas, mas a principal eu tenho um grupo, né, de mães atípicas e surgiu o desejo de colocar um pouquinho da vivência dessas mães em um livro, com o intuito também de dar como direção às outras mães que ainda estão pegando o seu diagnóstico. E aí eu queria saber se nós podemos participar do edital e qual seria a categoria que nós nos encaixaríamos. Bom, aí a categoria a ideia é publicar um livro com as histórias dessas. Não, seria a categoria de produção literária, de publicação, né? Que acredito que é voltada para o gênero, para a literatura geral, né? Sim. E o caminho, né, para fazer a inscrição é ter um CNPJ com finalidades culturais, que exista há pelo menos um ano. Como a gente até, o Gabriel falou com o Silvio, né, um pouquinho antes, às vezes procurar um produtor que tenha expertise em elaboração de projeto, elaboração de orçamento, para poder escrever esse projeto, né, tirar a ideia e transformar a ideia em um projeto. Não sei se vocês já têm um CNPJ, se alguma das pessoas desse grupo já possui um MEI, um CNPJ, já atue nesse sentido cultural, mas o caminho é esse, é ter um CNPJ, já que esse edital é voltado para pessoa jurídica, né, que esse CNPJ que nasce com finalidade cultural e que tenha a capacidade técnica, né, de prestar esse serviço também. E agora, em relação à temática, ao objeto, né, não teria nenhum impedimento e se encaixaria na categoria de produção literária. Certo. Mas esse caso não se encaixa no CNPJ, né? Como assim? Seria por CNPJ. Perdão, CPF. CPF não. CPF somente o edital de contação de histórias. Todos os outros editais são através de CNPJ. Tá, e a questão do portfólio, eu não ouvi errado, mas precisa ter pelo menos comprovação de 2 anos de atuação? Tá. No sentido da literatura ali, né? Tá, e essa comprovação, ela pode ser como participação como coautoria? Você tem um livro que você é coautora, é isso? Isso. Pode. Você já é autora, você já tem um livro que você é coautora, mas é autora do livro. Certo. Era essa a minha dúvida, obrigada. Nada.
Agora é Vitória. Olá, pessoal, boa noite. Eu tenho duas questões assim que eu considero bem simples, mas é porque realmente eu não tive tempo ainda de ler o edital. A primeira delas é sobre a categoria infantil. Eu queria saber se eu posso escrever um projeto em formato de HQ ou não. E a segunda delas é a questão das feiras literárias. Vocês estão me ouvindo bem? Tá picotando um pouquinho. A primeira pergunta deu para ouvir bem, a segunda não. Tá. Aí a segunda questão é sobre as feiras literárias. Porque eu tenho um projeto chamado REC Festival, Festival de Roteiro e Escrita Criativa. Eu considero que é um projeto multidisciplinar. E ele une a questão da literatura, mas também tem um peso forte aí do cinema, do audiovisual. Nesse edital, ele permite a inserção de projetos assim, ou ele é restrito só à literatura? Então, eu diria, assim, o edital é de feira literária, né? Eu acho que você tem que defender no seu projeto que você está fazendo um edital de feira literária. O avaliador também vai entender o escopo do seu projeto da forma como você escreve ele e da forma como você vai ter que prestar conta dele, né? Então, eu acho que nada impede que tenha outras ações num festival de feira literária. No festival de feira literária, a gente também pode ter cinema passando? Pode. A gente pode ter teatro acontecendo? Pode. Mas a gente não defende como um festival de teatro ou como um festival de cinema. Aí são outros editais. Esse é um edital de feira literária. Se você tem alguma ação de cinema acontecendo dentro do seu festival literário, ok, mas o objeto do edital é feira literária. Então é nisso que você tem que se pautar. Acho que a mesma questão vale para a história em quadrinho. De você apresentar ali a sua HQ, porque vai ter que apresentar ali a sinopse, tudo, né? E defender ali a HQ enquanto uma produção literária. Impedimento de inscrever, gente, nunca vai ter. Vocês vão conseguir inscrever, mas tem que alinhar com o objeto e os objetivos do edital e fazer a defesa ali do seu projeto para o avaliador, que vai dar as notas, né? Que vai olhar para o que é o edital e olhar para o que é a sua proposta e vai pontuar. Entendi. É por conta do nome, né? O meu projeto já leva festival no nome. Então, essa é uma coisa assim que já me preocupa porque causa uma certa barreira, né? Eu penso. Mas as ações que eu já realizei, todas são muito próximas das feiras literárias. Então, tem rodas de leitura, lançamento de livro, concurso de argumento, no caso voltado para roteiro, oficina de escrita criativa. Então, ele realmente é muito multidisciplinar nesse sentido, né? Eu vou responder com a sua fala, Vitória. Você mesmo já disse que é muito próxima, né? Eu acho que a gente tem que entender o objeto do edital. Volto a dizer que o objeto do edital é feira literária. E como é um edital que acontece por já aconteceu em outras edições, e ele não era feira literária como objeto dele, o avaliador pode entender isso de uma forma que talvez não te pontue numa pontuação melhor, né? Então, acho que você precisa entender, de fato, o objeto da feira, mesmo que você está fazendo uma adaptação, eu não sei, né? O que você está transformando, você está, ao longo dos anos, puxando mais para isso, eu não sei. Como você vai defender isso é uma questão aí do seu objeto. Tá? Também agradeço vocês muito, porque o que acontece também é que teve os editais de filme, eles agora têm pegado, né, toda essa questão do cinema. E eu percebo que, de uma certa forma, tem tirado toda a possibilidade das pessoas que atuam com audiovisual de se inscrever nos editais de feira da Secretaria Municipal de Cultura, entendeu? Aí essa é realmente a minha participar e tirar essa dúvida. Mas, obrigada, gente. Vou tentar defender meu projeto.
Nada. Agora é Jean. Jean. Oi, queridos, boa noite. Boa Vou evitar noite. de abrir a câmera para ajudar aqui na conexão. Obrigado aí pela essa acolhida, pelo esse acolhimento, tá, de estar tirando nossas dúvidas. A minha dúvida é, na hora que você falou, querida, sobre a questão, eu vou tentar sobre contação de história, né? Você falou sobre professores, de fazer contação de histórias em escolas, né, e bibliotecas. No meu caso, a minha comprovação majoritariamente é essa mesmo, né? Contação de história em escolas e bibliotecas, mas eu também já tive passagens de contação de história em festivais e em saraus. No caso, isso daí ficou claro, né? Essa comprovação é válida, né? Agora, para o escopo do edital, seria interessante executar aquelas outras possibilidades que vocês já deram, né? Isso. Hospitais, né, asilos e outros espaços, casas de cultura, secretaria de cultura. Né? Eu acho que basicamente era isso mesmo, era só mesmo para mim poder entender aqui, mas ficou claro, porque na hora que você falou, deu uma picotada, eu acabei não compreendendo muito. Mas agradeço, viu, pessoal? Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Boa noite. Nada, boa noite. Mariana. Olá, boa noite. Olá. Eu sou professora de História, historiadora, e hoje eu atuo. E aí, eu tenho um projeto... Está picotando muito. Está conseguindo ouvir agora? Agora Acho foi. que melhorou. Isso. E aí, eu tenho um projeto a história do município... Não. Tenta desligar a câmera para ver se melhora, Mariana. Conseguem ouvir agora? Sim, agora sim. E aí, um projeto infantil sobre a história do município. Narrasse a história... Não, Mariana, a gente não está conseguindo entender. Será que é a gente que travou de novo? Eu acho, mas a minha conexão... Você consegue mandar pelo chat? Consigo. A gente aguarda aqui. Aí, pessoal, estou vendo que tem mais uma mãozinha ali do Maxwell, né, da Letrarte. Aí vou pedir para depois que a gente responder a da Mariana e a última do Maxwell, a gente encerrar. Vou pedir para a Melissa, que está na nossa assessoria de comunicação, botar aí no chat o e-mail da comissão de editais. Se surgir mais alguma dúvida depois da leitura, pode mandar o e-mail. Nos editais tem tanto o e-mail da comissão de editais, quanto os e-mails específicos das dúvidas de cada edital. Contação de histórias tem um e-mail, manutenção de espaços tem outro e-mail. Mas eu vou pedir para a Mel botar aí no chat o e-mail da comissão, que é o nosso principal, para, se vocês tiverem dúvidas, entrarem em contato com a gente. A dúvida da Mariana, né? Sou historiadora e professora de história. Poderia participar lançando um livro infantil contando a história do município? Desculpa, sou historiadora e professora de história. Poderia participar lançando um livro infantil contando a história do município? Eu acho que você precisa entender, assim, de que forma que você está trazendo essa história, né? Se você está contando a história do município de uma forma documental, acho que a gente não chama ele de literatura, né? Assim, o que é? Você está fazendo... É uma história que liga e passa, você conta essa narrativa. Não vejo problema nisso. Tá? O que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado é isso, não é uma literatura de registros, né? Não é sobre isso, é sobre, de fato, contar uma história, trazer uma narrativa literária, que eu possa entender que aquilo é uma narrativa literária e não algo tão documental, de registro, acho que é um pouco por aí.
Deixa eu só Tem mais verificar uma. aqui. Poderia escrever um Com projeto CNPJ com da o CNPJ da prefeitura. Não, vou até procurar aqui no edital que o proponente tem que ser, cadê? Pessoa jurídica. Aqui, mas a gente acabou não botando, mas tem que ser de direito privado. Tá? Uma pessoa jurídica de direito privado. Não pode ser o CNPJ da prefeitura. Até porque depois, como que a prefeitura vai receber, vai abrir uma conta projeto, como que ela vai prestar contas, como que ela vai executar. Então, não pode ser o CNPJ da prefeitura, tem que ser um CNPJ de direito privado, não pode ser um CNPJ de direito público. Então, assim, essa narrativa passa sobre as histórias, sobre os acontecimentos de uma cidade, né? Então, assim, a gente pode pegar algo que é uma história real e trazer isso para a literatura? Sim. Então, é a forma como também você vai defender isso. Seriam lendas, isso. Então, é isso, sem problema. Então, são lendas, contos do local, histórias do local, isso realmente é válido. Eu tenho MEI há menos de um ano. Aqui, ó, achei no edital, sabia que tinha isso? No item 6, Mariana, lá do edital, condições de participação. Podem participar desse edital, pessoa jurídica de direito privado, com natureza e finalidades culturais, pode ser com ou sem fins lucrativos, mas não pode ser um CNPJ de direito público, tem que ser um CNPJ de direito privado. A outra... Ela botou, eu tenho MEI há menos de um ano, então não poderia participar? É que tem que ter um ano, né? Pelo menos. Tem que ter um ano, não é isso? Cadê? Processos constitutivos. Agora minha cabeça já... Mas tem essa questão no edital. Tem que ver também quando que o seu MEI faz um ano, né? De repente, no dia que você fizer a sua inscrição, o seu MEI já tem um ano. Tem que ser no ato da inscrição. Meu CNPJ, essa já é uma outra pessoa, mas meu CNPJ vai fazer um ano mês que vem. Pode participar? Não, porque o edital fecha esse mês, dia 25. Encerram as inscrições. Então já responde aí também a dúvida da Mariana. A Mel mandou aí no chat os e-mails. Obrigada, Mel. Acho que foi, né? Falta o letrarte para a gente terminar, não é isso? Opa, estou por aqui. Posso falar? Pode, Maximiliano. Vamos lá, gente. Só rapidinho, Mariana, fechou? A gente não consegue te ouvir mesmo, Mariana. Tá botando ali no chat. Sim. Show. Beleza. Pode prosseguir, Maxwell. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu vi esse é o nome dele agora, falando que teve outros editais com formato diferente. É possível consultar as propostas que foram ganhas desses outros editais anteriores? Não, as propostas a gente não tem como publicizar. Né? A gente tem toda uma questão ali, tanto de LGPD, quanto uma questão de direitos de propriedade intelectual, né? A gente não tem como publicizar as propostas, mas a gente publica os projetos contemplados nos editais anteriores. Se você der uma olhadinha, às vezes, no Instagram, no YouTube, procurar lá, #CSECRJ, tanto no Instagram quanto no YouTube, você vai achar um monte de post e de vídeo de divulgação de projetos já executados por editais aqui da Secretaria. Ok. A segunda pergunta quando vocês caíram, eu perguntei, né, falei aqui, mencionei, se seria possível a gente criar um grupo, iniciativa nossa mesmo aqui, de criar um grupo com as pessoas que estão aqui, disponibilizar o link, caso as pessoas queiram participar, para de repente trocar informações ali, cooperar um com o outro. Isso é possível? Eu acho que é uma questão de vocês. Se vocês quiserem trocar contato... Beleza. Vou colocar aqui o link, então, pessoal.
Eu estava criando já aqui, só queria autorização. Olha só, essa live vai para o YouTube, tá? Essa reunião depois vai ficar disponibilizada no YouTube. Não tem problema não, tranquilo. Então tá bom. Beleza, obrigado. Nada. Então, fechamos, pessoal, é isso? A Mel passou ali os e-mails, agradeço a participação de todos, foi muito legal. A Vitória está escrevendo ali alguma coisa, mas a gente vai realmente finalizar aqui o nosso encontro. Foi a primeira reunião que a gente fez aqui de leitura, de tirar dúvida dos editais. A gente vai continuar com essa política em todos os editais que a gente for lançar aqui na CSEC. Já vai ter novidade já semana que vem. Essa live vai ficar lá disponível no YouTube, estão os nossos e-mails de tira dúvida. A gente tem uma demanda grande, mas a gente responde bastante os e-mails. Todo dia a gente está lá dando uma olhadinha, os e-mails dos editais, os e-mails da comissão. Então, vou finalizar aqui. Agradeço mais uma vez a participação de todos, a disponibilidade de todos. Repliquem esse vídeo para as pessoas que não conseguiram participar. Depois, quando a gente postar no YouTube, divulguem os e-mails, divulguem os editais, tá bom? E muito obrigada mais uma vez. Gabriel quer falar uma coisa? Só agradecer, obrigado pela oportunidade da gente estar mais próximo, né? E dizer para vocês, voltar a lembrar de vocês, leiam o edital, é super importante que vocês estudem de fato, linha por linha do edital. Eu acho que isso vocês vão conseguir já ganhar bastante aí na elaboração do projeto de vocês. Então, obrigado aí mais uma vez e viva a literatura. Vamos aproveitar essa oportunidade aí que a gente está tendo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.